se dirijam aos seus lugares para a gente dar início à nossa primeira audiência pública sobre a minuta de revisão participativa do zoneamento, o primeiro de dois eventos que vai ser realizado agora em janeiro de 2015. Gostaria de registrar a presença de Alessandro Azzoni, coordenador do Conselho Socioambiental da Associação Comercial São Paulo, Distrital Sudeste, George Abraham Ayub, também da Associação Comercial de São Paulo, Distrital Norte, Pedro Tizovec, assessor do vereador Davi Soares, Cláudia Show, assessora do vereador Ricardo Yang. Gostaria aqui de saudar a presença de todos vocês, saudar a presença de vários servidores do Executivo aqui presente, saudar aqui a presença do secretário Fernando de Melo Franco, aqui na mesa. Gostaria de saudar também a presença de conselheiros do Conselho Municipal de Política Urbana, Walter Caldana, que está nos acompanhando aqui na mesa, representante das universidades, Sérgio Reze, representante da Associação de Moradores, também do Conselho Municipal de Política Urbana. Também gostaria de, aqui no nosso início de evento, registrar a presença de representantes dos conselhos participativos regionais das subprefeituras e, enfim, demais colaboradores que estão aqui no nosso evento de hoje. Essa audiência, ela foi prevista dentro de um conjunto de duas, que o objetivo de hoje é justamente nós tratarmos da minuta participativa que foi disponibilizada para consulta pública no dia 26 de dezembro de 2014, conforme tinha sido informado ao longo da realização das 32 oficinas regionais que debateram o caderno aí de revisão da proposta de zoneamento. Consolidamos, ao final dessas 32 oficinas, essa minuta, que ela contempla uma série de contribuições que adviram de colaborações da sociedade. Então, o evento de hoje ele vai focar justamente sobre essa minuta. O evento está organizado, a gente vai aqui fazer a mesa de abertura, teremos uma fala de saudação aqui dos membros presentes, na sequência faremos uma apresentação da proposta da minuta e, na sequência, nós abriremos para falas. As falas elas serão feitas com duração máxima de 3 minutos. A inscrição para as falas ela será feita por essas filipetas que vocês receberam. Nós vamos iniciar o recolhimento das filipetas somente após a minha fala. Então, peço que vocês não se preocupem agora de já direcionar essa filipeta para a mesa. Isso vai ser feito após a minha fala, aqui com um colaborador que vai recolher as filipetas. Ao longo da nossa audiência, a gente vai abrir para o maior número de falas possível. Retornaremos à mesa para fazer um diálogo com as contribuições que vierem e, eventualmente, responder a perguntas que forem feitas. Mas hoje, de fato, é mais um dia da comunidade, é um dia de vocês trazerem as suas contribuições, as suas preocupações, mas agora num outro formato diferente da oficina, mas no formato de audiência, em que se pode fazer o uso da palavra, enfim, trazer aqui algumas preocupações. Gostaria de informar a todos que existe um formulário de registro de propostas que está sendo disponibilizado ali na frente. Esse formulário pode ser preenchido e entregue hoje, aqui no evento, para os nossos colaboradores. E nós temos também, no nosso site, a minuta participativa, em que o texto, os quadros e os mapas estão todos disponibilizados para que sejam feitas contribuições diretas nos dispositivos, né? Então, quem tiver, depois da audiência, quiser ainda fazer o registro, pode fazê-lo por meio da minuta participativa. E ao longo do evento, então, a gente pode passar algumas orientações complementares. Então, para dar início à nossa atividade, eu queria passar a palavra para o Walter Caldana para fazer a sua saudação.
senhor secretário, Daniel, Sérgio, todos os presentes, muito boa noite. Eu sempre que posso participar, seja das oficinas, seja das audiências públicas, eu fico extremamente feliz e satisfeito, porque a gente está aqui lotando esse auditório e há 20 e poucos anos atrás, 25 anos atrás, eu me lembro a felicidade do Jorge William, então secretário de Planejamento, quando fez o plano diretor para 2000, felicíssimo, porque ele conseguiu registrar 16 audiências públicas, assim, tem sido uma coisa fantástica, uma vitória incrível. E hoje nós temos milhares de pessoas mobilizadas em torno da construção de toda a legislação de planejamento urbano e desenho da cidade de São Paulo. Nós estamos nesse momento de transição. Eu sou membro do CMPU, do Conselho Municipal de Política Urbana, e temos tido a oportunidade de debater lá e fazer eco a uma série de questões que são oriundas das audiências públicas. E, nesse momento específico, eu acho que nós estamos num ponto estratégico desse esforço que a sociedade está fazendo para trazer São Paulo, a nossa cidade, para a contemporaneidade. Por que é estratégico? Porque a gente está vindo de um processo vitorioso, que foi a elaboração e a aprovação do plano diretor, que nos trouxe e que nos permite, hoje, uma série de instrumentos bastante importante e nos trouxe uma série de preocupações também muito importantes para a cidade nos próximos 15, 20 anos. E agora nós estamos debatendo o zoneamento, que, de certa forma, é o que, num primeiro momento, materializa isso. Então, eu tenho a impressão que, assim como as oficinas já foram, essas duas audiências, elas devem ser um grande momento de incentivar a equipe da Prefeitura a ousar, incentivar a equipe da Prefeitura, que tem feito um trabalho tão profundo, a ir mais adiante, a realmente avançar nessa legislação específica de uma maneira que possa atualizar os instrumentos à nossa disposição e possa permitir, então, o próximo passo, que são os planos locais, que são os projetos de bairro, que definitivamente vão desenhar a cidade sobre a qual nós andamos, a cidade onde nós moramos, onde nós trabalhamos, educamos nossos filhos, estudamos e fazemos todo o resto. Então, é um processo. Esse é, talvez, o momento mais delicado do processo e, portanto, acho que nos cumpre aqui, e temos procurado fazer isso no CMPU, incentivar realmente a que a equipe da Prefeitura avance, ouse, vá mais longe, proponha instrumentos cada vez mais modernos de resgate da cidade pelo cidadão. Muito obrigado. Ok, Caldana, muito obrigado pela fala. Antes de passar a palavra aqui para o Sérgio Reze, queria registrar a presença do vereador, não sei se está o representante, é o seu próprio vereador, José Polici Neto. Passar a palavra, então, por favor, Sérgio Reze, para fazer a sua saudação. Boa noite a todos. Eu gostaria de... Eu ia me inscrever para falar, estou com um papelzinho preenchido aqui, como todos vocês, mas para depois não tirar o tempo, tem tanta gente aqui, acho que todo mundo quer falar. Então, eu vou fazer uma saudação, mas já em formato do que eu senti, do que eu penso e do que eu gostaria de transmitir aqui ao secretário e à Prefeitura Municipal. A minuta foi disponibilizada no dia 26 de dezembro, entre o Natal e Ano Novo, um período de recesso em que muitas pessoas estavam fora da cidade e ainda estão, né? Ela é uma minuta de 136 artigos, 11 quadros técnicos, na internet 33 páginas, e para entender essa minuta, para que um cidadão possa ler tudo isso e ter um pleno entendimento, não vão bastar 2 audiências, 2 encontros aqui, esse e o próximo. Nós vamos precisar de um processo um pouco estendido.
Aí o que pode ser dito? Esse processo não pode ser feito assim porque o plano diretor estabeleceu 180 dias de prazo. Mas eu fui olhar e eu vi que na gestão que aprovou o plano que nós estamos, plano de zoneamento, a Lei 13885, foi na gestão do próprio PT, era governo da Marta Suplicy, e houve um pedido, acredito, à Câmara, e houve um prolongamento do prazo, e os trabalhos duraram mais ou menos 1 ano. Por que eu digo isso? Analisando os mapas, as cores dos mapas, muitas vezes olhando, quem tem um computador de arquiteto ou de um computador de gráfico vai conseguir distinguir o Zecor 1 de Zecor 2, coisas assim. Mas eu pergunto, alguém aqui que viu os mapas está com clareza das cores? Consegue distinguir? Então, isso é uma questão, e para o cidadão, a primeira coisa, para ele entender onde ele está, ele vai ter que olhar o mapa. Tem várias questões que acho que vão ser colocadas pelos cidadãos aqui, nesse sentido, não do conteúdo. Todos estão aqui organizados para os seus pleitos legítimos, mas, antes disso, eu queria deixar aqui um pedido ao secretário, um pedido ao prefeito Haddad, para que providencie isso junto à Câmara, um alongamento do prazo, um cronograma em que nós tenhamos mais encontros em cada região. Aqui é um lugar da cidade. 2 dias no mesmo lugar para a cidade toda, fica difícil. Eu acho que a manifestação de vocês expressa um sentimento, que é um sentimento da necessidade de um prazo tranquilo, pactuado aqui. Eu sei que nas subprefeituras tem técnicos excelentes, lá no Butantã a gente vê um trabalho em gestação, um trabalho de diálogo com a comunidade. Esse trabalho agora local precisa se concretizar para que a gente transmita da melhor forma para a equipe da Secretaria e para que a gente culmine num processo de zoneamento o melhor pactuado possível. Quando isso for para a Câmara, tem que estar o mais redondo possível. Eu não vou me alongar mais, é esse o meu pedido, e o meu desejo é que isso seja um começo agora de um processo um pouco mais longo, e eu acredito que todos aqui vão poder externalizar coisas nessa linha. Então, eu desejo aqui uma ótima reunião a todos e agradeço aqui a oportunidade de falar com vocês. Obrigado, Sérgio. Gostaria aqui, uma vez que nós temos representantes do Legislativo aqui presentes, eu queria, antes de passar a palavra para o secretário Fernando, pedir para o vereador Paulo Frange fazer uma breve saudação aqui à nossa audiência, dada a importância aí da próxima sequência se realizar no Executivo, e depois também passar para o Policineto, que está aqui presente. Por favor, Paulo. Boa noite, senhoras e senhores. Fernando Mello, em vosso nome, quero saudar a todos da mesa, todos os companheiros. O vereador Policineto está aqui presente. Trago aqui um abraço do vereador Toninho Paiva, que não conseguiu chegar, pedir desculpas. A chuva lá fora está de granizo, mas a minha fala é extremamente curta. Vamos participar. Vamos participar mesmo. Nós precisamos dessa participação de vocês, a contribuição de cada um de vocês é extremamente importante para que a gente possa chegar a um plano de região, ao zoneamento, a cada uma das quadras e das ruas de vocês, trazendo maior justiça, trazendo tudo aquilo que vocês anseiam. Essa é a proposta. Estou falando aqui em nome da Comissão de Política Urbana, que ainda sou membro e vice-presidente, e, portanto, eu não tenho a menor dúvida de que a nossa participação aqui hoje é para ouvir. E como bom médico e bom cardiologista, eu tenho muito mais orelha do que boca. E, portanto, eu vim aqui hoje para ouvir, ouvir, ouvir e aprender, para que a gente possa buscar o máximo possível de entendimento, para que a gente possa cometer o mínimo de injustiça no zoneamento da cidade de São Paulo e na ocupação do solo de uma cidade tão disputada quanto é a cidade de São Paulo. Muito obrigado, tenham todos uma boa noite. Obrigado, Paulo Frange, pela saudação. Queria passar a palavra agora
para o vereador Polici Neto para fazer a sua fala aqui de abertura. Deixa eu dar um bom ano para todos. Acho que é fundamental o ano começar com participação, mas o Sérgio foi preciso em, como conselheiro, sugerir, não só ao Executivo, mas sugerir ao Parlamento, a gente ampliar, alargar, com todo o nosso esforço, a possibilidade de participar a todos, né? Nos 4, 5 últimos meses do ano passado, as oficinas percorreram as subprefeituras, permitiram um início de debate que a gente precisa continuar. Então, aqui está reaberto esse debate, acho que a gente tem que ter o tempo e a cautela para não errar. Então, eu e o Paulo estamos aqui para escutar, é isso mesmo, e vocês estão aqui para definir os rumos. Nós precisamos ser aqui, sim, os escribas do novo rumo para a cidade, que tem que estar na mão de vocês, e é isso que a secretaria e o secretário vem fazendo, e acho que o processo, tanto no Executivo, no Legislativo, tem que ter um pouco do que a gente vê aqui. Uma participação bastante ativa, com todas as dificuldades que se tem, há disputas, essas disputas têm que ser reveladas, nada pode ficar escondido, e acho que se tornar e se der transparência a todo, no final, todos poderão comemorar uma legislação que, de fato, desenvolva a cidade, traga equilíbrio, traga justiça social e, portanto, tenhamos uma cidade, uma legislação que nos orgulhe. É esse debate que a gente está muito disposto a fazer, e quando a gente vê já comunidades organizadas, a gente tem a certeza que esse destino de organização de cidade vai acontecer. Então, bom debate a todos. Seguindo aqui, queria só registrar a representação de mais 2 vereadores. Tem representantes aqui presentes do vereador Vavá e também o Edson de Moraes Bueno, assessor parlamentar, representando o gabinete do vereador Gilberto Natalini. Então, agora, para fazer a abertura da nossa audiência, passo a palavra para o secretário municipal de Desenvolvimento Urbano, Fernando de Melo Franco. Boa noite a todas e a todos. Boa noite, Walter, Sérgio, Daniel, vereadores e a todos vocês. Antes de mais nada, queria desejar um excelente 2015 para todos nós e colocar que nós estamos aqui no meio de um processo de revisão da Lei de Parcelamento e Desocupação do Solo, o que significa definitivamente que é um estágio intermediário onde um projeto de lei não está ainda configurado na sua totalidade e de forma precisa. Isso nós temos consciência, e temos consciência, inclusive, porque, para nós, a coisa mais importante não é termos uma nova lei de zoneamento aprovada, mas é termos uma nova lei de zoneamento aprovada que tenha sido legitimamente e de forma produtiva, debatida e construída com o conjunto da sociedade aqui de São Paulo. Esse é o nosso intuito. Então, eu, antes de mais nada, gostaria de pedir desculpas a eventuais falhas que nós sabemos que existem. As cores, por exemplo, na publicação, de fato, houve uma distorção, que concordo, e outras tantas que a gente possa vir a encontrar aí. Mas, por outro lado, garantir a vocês que nós seguiremos com o mesmo rigor e propósito de encaminharmos esse debate com vocês da melhor forma possível, inclusive pleiteando junto à Câmara de Vereadores a possibilidade, se assim o for, de estendermos o prazo para que esse debate seja melhor estruturado e que, de fato, a gente tenha, ainda no estágio do Executivo, assim como o Sérgio colocou, um projeto de lei o mais redondo possível, sabendo igualmente que, após término dessa etapa de responsabilidade do Executivo, nós enfrentaremos uma nova etapa de debate, uma nova etapa de disputas legítimas que se travará no âmbito do Legislativo, né? Então, antes de mais nada, gostaria de garantir que, se assim for o desejo, e pela manifestação de vocês, nos parece ser um desejo, é um desejo legítimo, a gente não terá nenhum problema aqui em pactuarmos uma extensão
dentro de, evidentemente, um cronograma que se faça plausível. Mas é muito importante... É muito importante, antes da gente inaugurar essa etapa de debate, a gente só contextualizar algumas questões abrangentes que estão na raiz da nossa proposta e que são, evidentemente, diretrizes que são genéricas, ainda que nós saibamos que o que hoje os motiva fundamentalmente a vir aqui são questões igualmente legítimas que dizem respeito às questões do bairro onde cada um de vocês mora, do quarteirão e do lote onde cada um de vocês mora, muito mais até do que a gente estabelecer um debate abrangente e conceitual sobre a cidade de São Paulo. Mas, ainda assim, eu queria fazer uma breve síntese, para que a gente depois possa encaminhar essa discussão de maior proximidade às coisas que os motivam a vir aqui. Em primeiro lugar, como todo mundo sabe, a gente está no processo não de revisão da lei de zoneamento, mas de todo o marco legal. Esse semestre, o Código de Obras também deve ser encaminhado à Câmara, isso após a gente ter aprovado e sancionado o plano diretor. O que é muito importante é que cada uma dessas peças e as suas futuras regulamentações subsequentes que se fizerem necessárias, que elas tenham uma articulação entre si e que uma reforce os princípios acordados na lei anterior. Então, esse é o objetivo fundamental do zoneamento, ou seja, consagrar e reforçar aquilo que foi pactuado ano passado em relação ao zoneamento, ao plano diretor. E quais são as grandes questões que foram trazidas no debate do plano diretor? Em primeiro lugar, saiu em dezembro uma pesquisa muito interessante da Fundação SEAD, do Governo do Estado, sobre a mudança demográfica de São Paulo. Em dezembro, foi tornado público uma pesquisa da Fundação SEAD, do Governo do Estado de São Paulo, sobre a mudança de perfil demográfico. E, ao que tudo indica, e os dados o comprovam, de fato, a cidade de São Paulo, a sua população, está seguindo firme num processo de estabilização. A taxa de crescimento vegetativo decresce, ela se estabilizará em relação à taxa de mortalidade, e nós, inclusive, estamos exportando, entre aspas, tendo mais emigrantes do que imigrantes na cidade. O que isso significa? Que o futuro agora do planejamento não deve se ocupar em abrigar novos fluxos de crescimento vegetativo ou de fluxo migratório. Mas, então, por que a gente precisa continuar o processo de transformação da cidade, inclusive de adensamento? Por dois motivos básicos. O primeiro é porque nenhuma cidade ela para na sua história. É necessário um processo contínuo de qualificação da cidade. E qual é o principal propósito desse processo de qualificação? É a gente definitivamente melhorar a nossa qualidade de vida cotidiana, por um lado, e, por outro lado, e os dados do SEAD também comprovam, há uma mudança não na quantidade de gente morando na cidade, mas no perfil familiar, no perfil da população. O envelhecimento, uma alteração no padrão de família que torna as famílias cada vez menores, inclusive famílias com mais de uma unidade residencial, onde se constituem como famílias, mas o pai e mãe moram em casas separadas, entre outros, o que, somado ao gigantesco déficit habitacional da cidade, ainda nos demanda novas construções, sobretudo de moradia. Então, qual que é o principal propósito? O principal propósito não é crescer a cidade. O principal propósito é transformá-la por dentro e reequilibrar as suas disfunções. E, para isso, o zoneamento, em total sinergia com o que o plano diretor está colocou e foi aprovado,
ele agrupa as zonas propostas em 3 grupos. O primeiro grupo, e que é muito importante, é o grupo que reúne as zonas de preservação. Talvez a grande demanda de todos nós é que nós já cansamos de uma cidade que a cada 3 minutos se transforma, né? Desde o final do século XIX, São Paulo passou por um processo gigantesco de crescimento, de destruição, reconstrução, destruição, reconstrução, e a gente cansou. A gente quer a preservação da nossa história, a preservação da nossa memória, a preservação da nossa identidade, a preservação de aspectos da nossa vida cotidiana. As zonas de preservação ambiental, de preservação cultural, mesmo algumas zonas de preservação de bairros, são zonas, entre outras, que dizem respeito a essa importância de preservação da cidade. Por outro lado, e talvez a maior parte da cidade, são áreas que ainda demandam investimento, demandam qualificação, demandam algum nível de aprimoramento nesse processo contínuo da cidade. E elas reúnem a maior parte, esse grupo reúne a maior parte das zonas, e que, grosso modo, são as zonas de moradia, seja estritamente residencial, sejam as zonas mistas, que é onde, vamos dizer assim, o cotidiano da cidade acontece. Mas, para que a gente possa reequilibrar a cidade, para que a gente possa reposicionar a população, para que a gente possa tornar a cidade mais equivalente, ou seja, que em todos os seus territórios eu tenha o máximo possível oportunidades, bens e serviços e acesso a emprego em proximidade com os nossos espaços de moradia, há algumas áreas que a gente vai precisar de uma transformação, essa sim, mais radical. E são exatamente as áreas que a gente agrupa, as zonas que a gente agrupa em torno do que nós chamamos as zonas de transformação, que serão aquelas prioritárias para receberem um maior adensamento da cidade. Fundamentalmente, são essas zonas de estruturação urbana associada, dessa vez, aos eixos de mobilidade. Isso é uma inversão muito grande daquilo que foi concebido lá na década de 70, onde se imaginou uma grelha de mobilidade calcada no uso do automóvel, que, para que não houvesse interferência do fluxo, da fluidez viária, seriam sempre eixos de baixa densidade, de baixo impacto nas principais avenidas da cidade, deixando para o resto as maiores oportunidades de adensamento. A gente está exatamente invertendo essa lógica. Há mais sentido adensarmos onde queremos fazer os principais investimentos em infraestrutura de transporte público de massa, de grande capacidade, e, em contrapartida, ou a contrapartida é o revés, tanto faz, mantermos esses miolos dentro da lógica da preservação e da qualificação. Então, esses são os propósitos que motivam o zoneamento e que dão, digamos assim, um marco conceitual, uma visão de cidade, que é essa visão de cidade que a gente está defendendo. Posto isso, evidentemente, cada bairro vai se defrontar com questões específicas, questões locais. Mas, grosso modo, nós estamos tentando estabelecer, digamos assim, um tapete, um pano de fundo, o mais equivalente possível desses espaços de moradia, estruturados não mais por um raio de uma bicicleta, por raios de bicicleta, que levam tudo a uma concentração num único centro, mas a gente quer construir, fortalecer a estruturação de uma grelha nos seus mais distintos níveis de condensação de serviços e bens urbanos, seja nos eixos de estruturação, sejam nas zonas de centralidade, sejam nas zonas corredores, que são aquelas áreas que vão oferecer aquilo que a vida de bairro precisa.
onde eu posso encontrar uma padaria, em alguns casos, onde eu posso encontrar uma padaria e também outras formas de comércio não tão cotidianos, onde eu possa encontrar uma padaria, comércio, mas também locais de serviços, de empregos e assim por diante. Esse é o grande propósito, essa é a ideia que a gente está perseguindo e achamos que teremos, sim, tempo hábil para que possamos travar aqui um debate que permita, numa cidade de 12 milhões de habitantes, chegarmos o mais próximo possível de um contentamento que nunca será de 100% da população, mas da grande maioria da população da cidade. Bom trabalho a todos. Bom, deixar à vontade o secretário, Walter e o Sérgio para ajustarem a cadeira para acompanhar, porque a gente está com a casa cheia, acho que não tem nem lugar para eles acompanharem da plateia. Bom, pessoal, minha apresentação está organizada basicamente em 4 partes. Vou primeiro fazer um breve comentário de como foi o processo participativo. Na sequência, gostaria de recapitular um pouco a tendência evolutiva de organização da cidade que nós estamos, com zoneamento, é um diagrama muito rápido. Depois eu vou fazer um destaque do que nós estamos mudando em relação à lei vigente. Daí eu vou passar a fazer uma explicação da minuta na 4ª parte, passando pelos temas parcelamento, uso e ocupação, e a reunião desses parâmetros nas zonas, que seria o último ponto. Tá? Processo participativo, só lembrando que nós realizamos em 2013 e virando para 2014 um concurso, ensaios urbanos, em que nós convocamos aí os arquitetos para colaborarem com a revisão do zoneamento. Tivemos um concurso peculiar, que ele não premiou projetos, mas ideias relevantes. Tivemos aí 10 projetos premiados, 4 menções honrosas, que foi bastante relevante para somar o processo. Instituímos uma comissão no Conselho Municipal de Política Urbana, uma para acompanhar o processo participativo e outra para acompanhar toda a construção de conteúdos. Temos reuniões frequentes, inclusive em consonância com a Câmara Técnica de Legislação Urbanística. Instituímos o Ateliê Ensaios Urbanos, que foi a continuidade do concurso Ensaios Urbanos, mas envolvendo as universidades, principalmente os cursos de arquitetura e urbanismo, e que teve uma adesão muito profícua e positiva das universidades, que acabou aí tendo uma adesão de 17 instituições, vários estudantes, vários professores, que inclusive vários deles estão aqui presentes hoje. Realizamos os eventos públicos direto, que foi tanto o seminário de abertura, quanto as oficinas nas subprefeituras, né, que foi a principal agenda de eventos participativos. E, evidentemente, que, além disso, nós tivemos as ferramentas de participação na internet. As pessoas puderam fazer contribuições online no formulário. Disponibilizamos todo o material em formato PDF, todos os mapas, de forma que as pessoas possam visualizar naqueles mapas facilitados da internet, as plataformas como o Google Earth. Então, as pessoas puderam tirar dúvidas, inclusive acessando os links que traziam o zoneamento para essas bases. E também tivemos, não que isso estivesse na agenda, mas a Secretaria, no seu tempo disponível, ela ainda recepcionou uma série de entidades e também participamos de reuniões que fomos convidados aí em algumas subprefeituras. Então, só sintetizando aqui a parte das oficinas, vocês têm aí os dados de quantas pessoas participaram e quantas contribuições vieram do conjunto de oficinas realizados em cada data. No final, nós tivemos 4.588 pessoas participando, 1.133 contribuições das oficinas e 4.344 contribuições pela internet. Algo que foi bastante substantivo, porque isso
nos ajudou muito a trabalhar na proposta da revisão. Indo para o segundo ponto, pessoal, ordenamento territorial, como o secretário Fernando acabou de comentar, vocês têm aí na tela um diagrama que ele mostra os mapas que estão em cima, eles são os planos. Plano de desenvolvimento, Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, o PUB, o Plano Diretor Estratégico de 2002 e o Plano Diretor Estratégico de 2014. E embaixo, vocês têm o zoneamento que corresponde àquele plano de cima. Então, em síntese, pessoal, nós temos, lá na década de 70, um plano que ele olhava muito a polarização centro-periferia, mas buscando uma estrutura, uma organização talvez em rede, e o zoneamento, ele tinha um adensamento dissociado, vamos dizer assim, da principal infraestrutura de articulação urbana. Em 2002, já um plano diretor pós-estatuto da cidade, nós começamos a ter uma mudança nessa lógica de organização, que aí começa a se buscar a transformação de novos territórios, que não aqueles territórios só do centro expandido, e a gente começa aí a ter uma formação, uma reestruturação do nosso território numa estrutura em rede, como o secretário Fernando comentou. E agora, o Plano Diretor de 2014, ele também afirma essa estruturação urbana em rede, e é fundamental que o zoneamento ele corresponda, ele dialogue com essa estrutura que está sendo colocada no plano diretor. E eu acho que talvez o grande paradigma que está colocado é que essa reorganização, principalmente de onde fica o adensamento, né, ela se dá por uma lógica, uma inversão da lógica de prevalência do transporte individual para o coletivo, né? Eu acho que isso é uma tendência que está ocorrendo na cidade e que a gente acho que está no momento de afirmar isso no âmbito do nosso planejamento, né? O que nós queremos com o zoneamento? A gente colocou esses 4 pontos aí já na etapa anterior, mas só para reforçar, nós queremos um plano que não trate de uma cidade utópica, mas a gente quer enfrentar, a gente quer lidar com a cidade real, com os nossos problemas cotidianos, e a totalidade do município, né? Não é fazer só olhar o centro expandido, mas a totalidade da nossa cidade. Nós queremos viabilizar as estratégias de desenvolvimento urbano que estão no plano diretor, né? Então, o zoneamento não pode ser contraditório, ele tem que reforçar, ele tem que ser complementar ao que está colocado no plano diretor. Então, é o adensamento qualificado ao longo da onde tem transporte público, é preservar os bairros consolidados, é reduzir as desigualdades sociais, diversificar o uso, aproximar a moradia do trabalho, né, por meio da redução dos deslocamentos, preservação ambiental e assim por diante. Estamos buscando uma série de elementos nessa lei que elas vão na direção de qualificar o desenho da cidade, tanto nos aspectos social, urbano e ambiental. Vocês vão ver aqui a gente citar uma série de ferramentas para isso, mas a ideia é que, no âmbito da regulação que cabe ao zoneamento, a gente buscar uma melhor relação, principalmente dessa interface entre público e privado, né? Nós trazemos a interface entre o edifício e a calçada e melhorar muito essa interface para que a gente tenha, se o nosso principal modo de transporte é o não motorizado, é a prevalência do transporte público, a cidade precisa ser muito boa para o pedestre. E o uso do solo pode reforçar isso. Não é só o investimento que é feito na infraestrutura, mas o uso do solo tem uma contribuição significativa para isso. E, por fim, pessoal, simplificar a aplicação da lei. A gente tem hoje, vocês podem ver que é uma lei que ela tem um formato muito mais enxuto, é uma lei muito mais legível, é uma lei muito mais clara, é uma lei muito mais direta, tem uma série de coisas a serem aprimoradas, mas, por exemplo, a questão de cor, que foi dita aqui, embora, de fato, a gente tenha cores semelhantes, nossa equipe vai fazer um estudo para trabalhar com algumas achuras, que seria você não só trabalhar com cor, mas também com alguns traçados, enfim, para ajudar nessa diferenciação, mas, para matar a dúvida, nós vamos disponibilizar os arquivos num formato que vocês podem abrir no Google Earth e saber exatamente qual é a zona que está incidindo no lote de vocês. Então, isso vai ajudar bastante a tirar essa dúvida para fazer o debate nesse momento aqui dos nossos eventos e do processo da revisão. Principais destaques em mudanças em relação à lei vigente. Então, hoje nós temos uma lei
de 3 partes, que está acoplada aos planos regionais. Para vocês terem uma ideia, nós temos 31 planos regionais, cada plano regional aí tem mapas, quadros, tem um texto que tem mais ou menos uma média de 70 artigos, né? E isso tudo não existe mais para o assunto zoneamento. A gente tem hoje um zoneamento integrado. O zoneamento ele era por subprefeitura, ele é subprefeitura na lei vigente, agora nós temos um zoneamento sistêmico integrado. Quando nós olharmos o nosso mapa, nós vamos ver uma continuidade. Nós mostramos e visualizamos os mapas por subprefeituras para facilitar a identificação, mas ele é pensado e estruturado de forma continuada. Hoje, nós temos uma lei que utiliza o estoque de potencial construtivo adicional. Essa é uma ferramenta que existe hoje. A nossa proposta de revisão, não trabalha mais com a figura do estoque, trabalha com um conjunto de outros elementos para fazer o controle do adensamento na cidade, que depois a gente pode até avançar um pouco mais no diálogo sobre isso. Nossa lei hoje, principalmente nas zonas mistas, ela se baseia e estabelece restrições em função da classificação da via. Quem aqui já tem algum lote numa via local zona mista sabe da restrição que existe. Isso não existe na legislação que está sendo proposta, na minuta da proposta de revisão. Nós eliminamos as restrições em função da classificação viária, mas mantivemos as restrições em função da largura da via. Isso, pessoal, porque, por exemplo, a largura da via é fundamental para a gente conseguir fazer com que uma ambulância, um caminhão, ele consiga chegar a uma série de lugares da cidade. Então, a gente não pode permitir um hospital, por exemplo, um lugar onde não chega uma ambulância por conta de largura da via. Então, esse é um requisito, por exemplo, que foi mantido aí na revisão. Nós temos um conjunto de diretrizes, vocês vão ver, não vou me ater aqui a todas elas, mas essas diretrizes, elas dialogam com todos os elementos que estão colocados aqui, os parâmetros, vocês vão ver ao longo aqui da minha fala. Então, vamos lá. Avançando agora na minuta, questões relativas a parcelamento. Então, quem aqui não estava íntimo ou conhecia a proposta que estava no caderno, nós levamos uma proposta de lote máximo de 10 mil metros quadrados. Nós agora fizemos uma mudança. Nós, lendo aquilo que veio de contribuições da sociedade, os debates que fizemos no CMPU, né, alguns diálogos que fizemos com várias entidades, nós entendemos que o lote máximo ele poderia passar 15 mil, mas nós estabelecemos condicionantes para os lotes entre 10 e 15 mil. Tá? Então, entre 10 e 15 mil, nós podemos fazer as várias modalidades que existem de parcelamento do solo, né? Mas existem algumas condicionantes que eu vou citar mais adiante, que não são condicionantes de parcelamento, de divisão do chão, são condicionantes de como construir. Por isso que eu vou citar lá na frente, na parte da ocupação. Lotes acima de 15 mil metros quadrados, né, vai ser obrigado a ter o loteamento. Tá? O que é isso, pessoal? É você dividir uma gleba, né, em lotes, mas você criar sistema viário e área verde. Esse conceito ele existe para a gente melhorar o equilíbrio entre áreas públicas e privadas. E nós não temos grandes empreendimentos na cidade. Esse acaba sendo, por exemplo, um mecanismo que ele ameniza, né, ou ele acomoda melhor grandes empreendimentos no município. Por isso que a única modalidade permitida é loteamento. Para facilitar a leitura sobre isso, nós criamos o quadro 2. Quadro 2, anexo aí à minuta, vocês podem ver no caderninho, ele mostra justamente as modalidades que são permitidas de acordo com o tamanho do lote. Tá? Uma coisa bastante direta. A questão das restrições convencionais ou contratuais dos loteamentos, hoje, pessoal, na lei, se existe algo mais restritivo estabelecido num parcelamento, num memorial de um determinado loteamento, aquilo é acolhido e prevalece em relação ao dispositivo da lei vigente. O que nós estamos colocando aí, se vocês lerem o artigo 107, é que essas convenções, restrições convencionais ou contratuais, elas têm caráter supletivo à lei. Que isso significa de forma bem simplificada? Se você tiver um recuo
estabelecido aqui na lei, por exemplo, de zoneamento, vai valer o recuo que está aqui nessa lei. Não vai valer o recuo lá da restrição convencional, ou contratual, mesmo que seja mais restritivo. Mas vamos supor que lá na disposição do loteamento exista algo sobre a altura de muro. E na lei de zoneamento não tem nada sobre a altura de muro. Aí sim é o caráter supletivo, vale aquele dispositivo da restrição convencional ou contratual. Tá? Então, é isso que a gente está propondo aqui, que a minuta está trazendo como proposta. Esses são os destaques que eu tenho sobre a questão de parcelamento. Não deixe de olhar o outro quadro, que está na sequência do quadro 2, anexo, que ele coloca todas as dimensões de lote máximo, lote mínimo, quadra máxima, e também as destinações necessárias para o sistema viário. Está tudo colocado ali de forma sintética num quadro. Tá? Pessoal, questão sobre ocupação. Mantemos os 3 coeficientes de aproveitamento, o mínimo, o básico, o máximo. Lembrando que o mínimo ele serve para a gente verificar a subutilização de imóveis na cidade. Tá? O CA básico ele foi uma conquista do plano diretor, ele é unitário, ele é único no município, o zoneamento está garantido isso, ele só é menor do que 1 lá na macrozona de proteção ambiental, também em algumas macroáreas. E o CA máximo, ele é 4 no município, a gente estabeleceu alguns incentivos que ele pode chegar a 6, por exemplo, no caso dos hospitais e escolas, e lembrando que de 1 até 4, enfim, acima de 1, você pode construir mediante o pagamento da outorga onerosa. Tá? Nós estamos trazendo uma coisa nova na lei, que é o seguinte: a gente está possibilitando a dispensa do recuo lateral e de fundo. Tá? Então, hoje na lei, você tem a dispensa do recuo lateral para quando a edificação tem até 6 metros de altura. Nós aumentamos essa dispensa automática até 10 metros, e tem casos, pessoal, que acima de 10 metros a gente está isentando o recuo se você tiver um outro prédio com uma empena cega construída na divisa. Que aí você também pode encostar ali na divisa. Tá? E aí você forma um conjunto mais, vamos assim, continuado de edifício na quadra. Tá? Esse tem um dispositivo específico para o pessoal que trabalha com aprovação. Tem todo um critério de como fazer isso, para a gente olhar para o lote do lado, enfim, tem um regramento bastante específico que está aí na minuta. No caso do recuo frontal, a gente também está permitindo essa dispensa do recuo frontal, contanto que a gente consiga uma parte desse recuo frontal seja destinado ao alargamento da calçada, que aí é uma forma de, principalmente nessas zonas onde estão próximas do transporte público ou das principais vias de articulação no município, na zona centralidade, nós podemos ter aí uma melhor circulação de pedestres, e aí é um reforço que o zoneamento faz para isso. Gabarito, nós estamos mantendo os critérios do plano diretor. Vocês vão ver que fora do plano diretor não é homogêneo o gabarito de altura máximo 28 metros. Isso também foi muito colocado nas oficinas e nas contribuições que foram feitas por vocês no processo participativo. Então, vocês vão ver que tem zonas que tem o gabarito máximo de 20 metros, 28 metros, enfim, e 10 metros. Isso, então, tem uma modelagem que ela não é homogênea de 28 metros. Essa lei ela está consolidando todas as definições de áreas não computáveis. A gente não vai mais ter que garimpar isso em outras leis. Então, nós consagramos isso, todas aquelas que estão no Código de Obras e Edificações estão sendo tratadas aqui, e naquela lei que tinha isentado, definido a área de garagem como não computável, também está sendo tratado aqui. O que nós estamos fazendo de diferente? Né? Então, nós estamos mantendo lá a área de garagem como não computável. No caso das ZEU, né, que é a Zona de Estruturação Urbana, tanto existente quanto prevista, que são os eixos que estavam previstos no plano diretor, ali tem uma outra regra, que é uma regra que prevê uma relação de menor número de carro por área construída, porque ali tem o transporte público, então a ideia é que ali tenha menos carro por unidade. Né? Nós estamos
prevendo que as áreas para estacionamento de bicicletas e as áreas para vestiários para ciclistas sejam não computáveis. Isso também é uma condição de instalação de usos, né, que eu vou citar mais lá na frente. Isso é uma coisa nova. As áreas cobertas nos usos residenciais para circulação até o limite de 20% da área do pavimento não é considerado, é não computável. Nós reduzimos aquelas áreas comuns do R2V, que são os prédios, né, as áreas comuns no térreo, nós reduzimos para 25% da área do lote. Foi um pequeno ajuste que foi feito. Estou passando rápido aqui, porque tem bastante coisa. E nós também reduzimos, ou mudamos a correlação da proporção de área não computável dos terraços. Hoje é por área do pavimento, a gente está colocando um percentual em relação à área da unidade. E estamos mantendo todas as estruturas técnicas que estão colocadas no Código de Obras, elas também se mantêm como áreas não computáveis. Tá? Então, aqui está a síntese delas, no esqueminha. Depois vocês podem, essa apresentação vai estar na internet, vocês podem depois consultar novamente. Cota ambiental, esse foi um instrumento inovador que nós trouxemos aí no debate da etapa anterior. Vou explicar muito rapidamente a lógica da cota. Então, depende do lote que nós estamos, nós teremos que cumprir uma determinada pontuação mínima de cota ambiental. É uma contribuição que cada lote dá para a melhoria da questão da drenagem no município e a melhoria da cobertura vegetal. Não sei se vocês lembram lá, um dos dispositivos era simplificar a aplicação da lei. E uma das questões que a gente tem dialogado muito e tem sido uma voz ativa de técnicos das subprefeituras e também demandas do processo participativo, é que a gente facilitasse, de certa forma, a instalação de atividades, a regularização de atividades na cidade. É ruim, numa lei de zoneamento, ela partir do princípio da anistia, mas nós entendemos que talvez alguns dispositivos e menos condicionantes talvez facilitassem a edificação em lotes pequenos. Então, a cota ambiental, por exemplo, ela não incide em lotes com área menor do que 500 metros quadrados, mas existe aí uma condicionante da taxa de permeabilidade que deve ser atendida nesses lotes e tem algumas regras específicas. Então, acima de 500 metros quadrados, a gente tem que cumprir a cota ambiental. Então, funciona mais ou menos o seguinte, a gente olha no mapa e vê que perímetro que nós estamos. Aí, localizamos o perímetro, a gente vai num quadro, que, se não me engano, é o quadro 3A, se não me engano, da lei, e ele vai dizer qual é a pontuação mínima e qual a taxa de permeabilidade que a gente deve atingir para aquele lote. Tá? Aí, como que vai ser, como que nós vamos atingir, como é que funciona, vamos dizer assim, esse critério? Vocês vão olhar essa fórmula, pessoal, ela parece louca, né? V elevado a alfa vezes D elevado a beta. Mas eu vou explicar. V nada mais é, pessoal, do que a somatória dos pontos que você faz plantando árvore, plantando grama. Vamos falar de uma forma bem simples. Ou você também fazendo, por exemplo, se você fizer cobertura verde, enfim, são os pontos que você soma. E D são os pontos que você soma fazendo elementos relacionados à drenagem. Tá? Então, por exemplo, você tem que somar ponto fazendo o reservatório. Tem lugares na cidade que você plantar mais árvore e reduz o tamanho do reservatório. Então, você vai somando alguns pontos ali relacionados à drenagem. Como existe uma diferença, pessoal, na cidade, tem lugar, por exemplo, que se você plantar uma árvore, tem uma boa infiltração da água no solo, ela vai somar bastante para amenizar o problema da drenagem. Tem outros lugares que o subsolo não aguenta a infiltração da água, ela não vai ter uma função muito boa para isso. Então, ali o reservatório vai ter que ter uma outra função para ele reter aquela água da chuva. Para aquele primeiro caso, pessoal, em que a árvore faz uma diferença, o fator beta ele vai ser, por exemplo, maior. Então, por exemplo, ele vai ser 0,6, o alfa vai ser 0,4. Para o outro caso, em que a árvore não faz diferença, o fator beta ele vai ser 0,3 e o alfa vai ser 0,7 e assim por diante. Isso nada mais é do que um equilíbrio entre o que é mais crítico em cada área da cidade. É um problema de cobertura vegetal, é um problema de ilha de calor ou é um problema de drenagem?
Então, esse alfa e beta, ele faz essa correlação, porque um mesmo elemento que você usa como solução de projeto, ele soma para as duas coisas. É por isso que existe essa fórmula com esses indicadores aí. Se alguém tiver alguma dúvida de aplicar, nós criamos um simulador. Então, você faz o download desse simulador, você seleciona, você coloca a área do seu lote aqui, nesse campo, não sei se vocês conseguem ver a setinha do mouse aqui, você põe a área do seu lote aqui, você seleciona o perímetro que você está inserido olhando o mapa, já vai sair a pontuação mínima que você deve atingir, e depois, nessa coluna onde está amarelo aqui, é só você ir colocando as coisas de projeto que você está fazendo. Então, vamos supor, eu resolvi plantar uma árvore grande. Você vai lá e coloca uma árvore grande. Ele já vai dar a pontuação que sai. Eu quero fazer uma área permeável, 100 metros quadrados. Você põe 100 metros quadrados, vai sair a pontuação. Você vai fazendo isso, depois você verifica se somou a pontuação total. Se você atingiu a pontuação mínima, está pronto, você vai poder licenciar o projeto e vai poder aprovar. Simples assim. Tá? Simples assim.